A situação de emergência zoossanitária foi prorrogada por 180 dias em todo o território nacional. A decisão foi divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Atualmente, o Brasil possui 139 focos de gripe aviária, sendo em aves silvestres, de subsistência e mamíferos aquáticos. Só no Rio Grande do Sul, são 4 focos distribuídos em Santa Vitória do Palmar, Torres, Rio Grande e em São José do Norte. O vice-governador do Rio Grande do Sul se reuniu essa semana com os representantes dos municípios que registraram a morte de mamíferos aquáticos. No encontro, ele fez um pedido. Tem muita atividade no estado, em várias áreas, com o advento, com a novidade, aliás, triste novidade, né, desse ano, ter esse risco sanitário. Então, nossa orientação aqui, nosso pedido vamos relatar aos órgãos oficiais todos os óbitos de animais marinhos, que vocês tiverem que retirar da praia, retirar o quanto antes. Essa ideia de fazer o cercamento, vamos orientar o corpo de bombeiros aí no guarda-vidas, nos guardas-vidas, mas não sendo possível o próprio município tendo condições de fazer a interdição da área enquanto não se retira a carcaça é importante, e também a comunicação à população. Em função desse crescimento da doença, o Ministério da Agricultura e Pecuária decidiu por prorrogar por mais 180 dias a situação de emergência zoossanitária em todo o território brasileiro. A decisão, que foi tomada essa semana, já foi publicada no Diário Oficial da União. Essa medida possibilita a adoção de políticas preventivas para evitar que as aves comerciais sejam contaminadas pela gripe. A declaração de emergência foi decretada pelo governo no dia 22 de maio, uma semana depois da primeira detecção de ave silvestre migratória contaminada. Apesar disso, o Brasil continua com o status de país livre da gripe aviária, porque não foi registrada a doença em aves comerciais. No total, já são mais de 2.200 casos investigados pelo Serviço Veterinário Oficial. Somente 18 ainda estão sendo investigados. Lembrando, a gente sempre quando a gente fala sobre gripe aviária aqui no nosso país, a gente tem que lembrar aquelas medidas que são necessárias de nós humanos tomarmos, Principalmente em relação agora aos animais mamíferos que também estão sendo vítimas da doença. Se vê algum animal, morto em alguma praia, no litoral aí gaúcho, evitem se aproximar deles, ou até mesmo se vê algum animal meio estranho, um pouquinho doente, também é bom não se aproximar, porque até então, não tem nenhum caso registrado em humanos, mas é justamente por causa desse cuidado que a gente tem que ter, de evitar se aproximar desses locais também, onde tem esses focos, para que essa doença não se propague também para nós humanos. Então, com esses cuidados, a gente vai relevando toda essa doença e aí a gente torce, para que ela seja radicada aqui do nosso país, que as aves ou até mesmo esses mamíferos, acabem não morrendo, porque muitos já infelizmente morreram. Então aí fica essas dicas e lembrando também que as prefeituras, os municípios que têm esses registros desses focos, desses animais mortos, precisam enterrar eles e não fazer a queima dos corpos, Principalmente esses animais que são os mamíferos aquáticos por causa do peso deles e também da gordura corporal, No momento que tu queima essa gordura corporal, ela vai para o solo e acaba também contaminando. Então aí o ideal mesmo é pegar e enterrar o animal que foi encontrado morto, justamente para não haver essa contaminação, tanto ambiental quanto de outras pessoas também, ou de outros animais.